A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Rock Content, apresentam Elas Festival 2021, um festival feito por elas para todes. E este projeto também conta com patrocínio do BDMG. E este ano contamos com o Mesa Brasil Sesc para gerir toda a distribuição e a arrecadação das doações. Então o QR Code está na tela e a gente pede para você fazer a sua colaboração, tá bom? Só apontar o seu celular aí e faça a sua colaboração que você estará ajudando muita gente que está precisando nesse momento que a gente está vivendo. Em consonância com as ações humanizadas do Elas Festival Mesa Brasil, tem como meta melhorar a qualidade de vida dos cidadãos em situação de vulnerabilidade alimentar e social. As oficinas do Elas foram selecionadas no cenário de inovação e tecnologia, impulsionado pelas reinvenções trazidas pela pandemia. Cada uma das profissionais desta programação preparou um conteúdo exclusivo para o formato do festival, uma mini oficina para compartilhar o melhor de cada tema e colocar em prática o que mais tem a ver com o seu rolê na economia criativa. Ah, e um recadinho muito importante: todas as oficinas do festival serão acessíveis em Libras. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Bruna, mas já eu vou me apresentar. Primeiro eu quero apresentar a Flávia, que é a nossa intérprete de Libras, que está aqui do meu ladinho, e a Bruna, que também está aqui com a gente, mas ela aparece daqui a pouquinho. Eu vou começar me apresentando, fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, cabelos curtos, anelados, castanho escuro, estou usando um fone de ouvido branco, moletom preto de capuz, mas eu não estou com capuz, e ao meu fundo está uma máscara, né, um background do Festival Elas, na cor rosa, escrito Elas Festival 2021. Sem mais delongas, eu quero agradecer a presença de todas e chamar a Florinha, que é a rainha da noite aí. Flora, é contigo. Obrigada, Bobô, querida. Boa noite a todas vocês. Deixa primeiro eu fazer a minha apresentação visual, a audiodescrição dessa imagem. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, com cabelos compridos, um pouco abaixo do ombro, uso franja, estou com uma blusa preta, que tem um decote, estou com um fone de ouvido que é quase imperceptível, ele é da cor do meu cabelo, e estou também usando esse fundo de tela virtual do Elas, que também é uma cartela rosa com a logo do festival em preto no canto superior, e tem um círculo como um sol amarelo atrás de mim, e eu estou tampando uma parte dele. Bom, boa noite a todas vocês. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa forma do Elas, mais uma, né? Estamos mergulhadas no festival aí, nos últimos dias, nas últimas semanas. É isso, quero agradecer o convite de Lu e Aninha maravilhosas, as idealizadoras desse festival incrível. Para quem ainda não conhece elas, estão aqui, estou vendo a carinha das duas, lindas. Muito bom trabalhar com elas, incrível isso tudo que elas estão fazendo acontecer nesse festival, trazendo temas muito importantes para a gente. Enfim, eu faço a coordenação do festival, desde a coordenação técnica do festival desde 2019, né, que foi a primeira edição que a gente fez presencialmente na Funarte, que foi linda, e em breve faremos outra.
tão linda quanto, mais ainda. E aí, esse ano estamos fazendo virtual com várias atividades. A gente gravou shows, né? Gravamos semana passada. Inclusive, quem estava aí na sala de espera escutando esse som delicioso, eu estava aqui dançando, ouvindo Joana Bentes, que é uma das que vão se apresentar nas lives do Elos, tá? Tá muito incrível. Também estamos gravando uns podcasts maravilhosos, com falas muito, muito boas, muito boas de se ouvir. Então é isso, estou achando muito chique estar aqui também. Além de estar nos bastidores, estar aqui com a cara na frente, falando sobre o que eu gosto para pessoas que eu acho muito importantes, que são vocês que estão aqui. Sempre bom para falar sobre áudio para mulheres. Então, eu vou... a dinâmica que eu pensei, como somos várias aqui dentro, eu pensei em falar primeiro, seguir o roteiro que eu pensei aqui, programei para vocês. Imagino que vai durar por volta de 1 hora. E eu gostaria que tudo o que for aparecendo de dúvidas, de questionamentos, vão mandando no chat, né, que é o nosso canal de diálogo, assim, que a Bubu vai anotando isso, registrando, e aí no final, na última meia hora, assim, a gente, né, conversa e troca mais. Eu vejo essas perguntas e trago o que eu não tiver falado ainda. Deixa eu tomar uma aguinha. Bom, já vi que tem tanta gente querida aqui, estou muito feliz que vocês estão aqui, gente. Estou achando uma honra. Bom, sou Flora Guerra, técnica de som, comecei a trabalhar em estúdio em 2009, como assistente no Acústico Estúdio, junto com o meu primeiro período de faculdade na engenharia, né? Eu entrei na engenharia eletrônica, mas o meu intuito sempre foi trabalhar com engenharia de áudio mesmo, mas eu segui o caminho que várias pessoas seguiram, né? Que buscam trabalhar nessa profissão, que a gente ainda não tem uma graduação, assim, né? Na área, então a minha formação foi paralela, e igual de muita gente, muito prática e de cursos, né, de curta duração, média duração, e botando a cara a tapa mesmo, mão na massa. Então, trabalhei no acústico um tempo, depois fui para uma produtora que chamava Na Trilha, e em 2015 eu abri a Maré Áudio Criativo, que é a minha produtora de áudio, que então, desde 2015 eu estou seguindo na Maré, trabalhando em produções, né, fazendo produção de áudio para diversos tipos de projetos. Então, desde trabalho com audiovisual, pós-produção, som direto, né, que é a captação de áudio para audiovisual, mixagem, desenho de som, tratamento de áudio em geral, também com som ao vivo para música, então, gravação de disco, mixagem, masterização, tudo que envolve áudio, pode contar comigo. E eu acho que hoje em dia a gente está tendo essa mistura mais intensa, né, dos universos da música com o audiovisual, e a minha experiência nos dois universos, eu acho que são interessantes para o contexto que a gente está vivendo agora, assim, né, de estar bem presente nessas duas esferas. E eu acredito que elas são muito próximas, os processos do áudio não mudam tanto, e é disso que eu quero falar basicamente aqui hoje, assim. Eu acho que a minha ideia é seguir os processos de uma produção pelo ponto de vista do áudio, né, desde a pré-produção até a pós-produção, e eu vou tentando dialogar com os diversos formatos possíveis nessas etapas, né. E aí, além de trabalhar na Maré, eu também
ofereço oficinas e estou sempre que eu posso compartilhando conteúdo e conhecimento na busca de trazer mais mulheres para o áudio, né? E não necessariamente para trabalharem na profissão, que é uma grande vontade minha, assim, né? Quanto mais mulheres se interessarem, ótimo. Então, por favor, né? Já vejo maravilhosas aqui que eu sei que são aspirantes e já estão aí com a mão na massa. Mas eu busco também trazer para mulheres que dialogam com a nossa área, né? Não necessariamente elas vão trabalhar como técnicas, mas que elas dominem esse vocabulário, esse conteúdo, né? Que eu acho que não só para as próprias produções, que eu acho que as mulheres musicistas, assim, que até foi o ponto que eu peguei no post que eu fiz para divulgar essa oficina, que eu tenho ficado muito feliz de ver as mulheres produzindo as próprias produções, né, nos últimos tempos. Eu acho que esse período todo tenebroso que a gente está vivendo serviu de uma certa forma como uma incubadora assim para muita gente, né? Então eu tenho visto muitas mulheres se aventurando nisso, mergulhando, vendo que né, dando o seu jeito de produzir as próprias coisas, e isso foi incrível, porque aí você vê que saem, né, elas ficam independentes para fazer coisas maravilhosas, gravarem discos do zero. A Joana é um exemplo maravilhoso disso, né, que ela que fez tudo na casa dela sozinha. Então, eu acho maravilhoso isso. Estou muito feliz com esse processo das mulheres na música fazendo isso. Mas além das mulheres na música, né, também as mulheres musicistas, tem as produtoras, temos as produtoras do audiovisual, mulheres da câmera, produtoras de todas as áreas, né, DJs, enfim. Então, eu gosto muito de trocar, né, de passar esse tipo de informação, que eu acho que agrega a todos os tipos de processo, né, quando a gente está trabalhando em equipe, para dar mais firmeza para a fala dessas mulheres, né, para quando a gente vai ter que conversar com equipes muito masculinas, enfim, acho que só enriquece. Então, eu coloquei aqui, eu falei sobre produções independentes, porque eu acho que eu vou acabar sempre trazendo algum toque sobre, pensando numa produção menor. Mas a minha fala vai ser muito sobre como mesmo em produções que a gente diz menores, né? Quando a gente diz independente, a gente pensa numa coisa menor e profissional, como se fosse uma coisa grande. E uma produção pequena também é profissional, né? Na maioria das vezes. E eu acho que os processos que eu vou citar aqui, eles só vão mudar na sua escala, mas eles devem estar presentes em todos os tipos de produção que envolvem alguma captação de áudio, alguma forma de trabalho com áudio, né? Então, eu vou compartilhar com vocês um PDF com essa bela obra de arte que eu fiz, onde eu consegui ilustrar um pouco dos caminhos que todas as produções passam, independente de serem um show ao vivo, né, uma peça de teatro, um disco sendo gravado em estúdio, uma live, uma gravação externa, uma peça audiovisual, enfim, gravação de uma locução, qualquer ação, né, que a gente vai usar um áudio, a gente passa por essas etapas que estão descritas aqui. Bom, a gente vai ter uma fonte sonora. Essa fonte sonora pode ser diversas coisas. Pode ser uma banda tocando, pode ser apresentador do jornal,
pode ser a, a paisagem sonora de uma lagoa, né? Os grilos cantando. Pode ser um tanto de coisa. É uma fonte sonora. Esse som vai ser captado de alguma forma, né? A gente quer usar esse som para alguma coisa, seja para gravar um som para um filme ou para soltar o som daquela banda para o público, né? Então a gente vai captar esse som. Para isso a gente vai usar normalmente microfones, né? Para captar o áudio a gente normalmente usa microfone ou o equipamento já tem um lugar para você ligar um cabo direto. Então esse som não vai vir do ar, né? Ele vai vir direto de dentro do sistema elétrico lá do equipamento. Então ele vai ser captado de alguma forma. Ele sendo captado, ele vai entrar em algum equipamento. Hoje, gente, eu não vou entrar muito em conteúdos técnicos, eu vou escolher pontos que eu acho muito importantes, assim, e vou dar uma explicada, mas hoje é mais sobre processos do que sobre exatamente conteúdo técnico, assim. Mas aqui eu vou voltar depois, estou falando isso porque nessa parte de mesa, de som e interface, eu vou voltar, porque eu acho que ajuda muito as pessoas terem compreensão da diferença que a gente pode ter das possibilidades, né, nesse ponto aqui do caminho, que é muito importante. Então, o microfone pode ser aquele boom, aquele microfone grandão de som direto, peludo, que fica lá pegando o som de longe, pode ser um monte de coisa. E aí esse sinal vai entrar em um equipamento, que pode ser uma mesa de som, uma placa de som, que é a mesma coisa que interface, que está escrito aqui, que também pode ser um gravador portátil, por exemplo, um gravador de áudio. Então, tem um equipamento que vai receber esse sinal, né? Esse sinal sonoro. A partir desse momento, tem dois caminhos que podem seguir, né? Que o sinal pode seguir. Uma é, se a gente está fazendo uma transmissão ao vivo, né, na verdade, não necessariamente uma transmissão, um show ali, né? Um show que tem o público ali na sua frente, então aquele som já entra na mesa, ele é trabalhado ali e já sai para as caixas de som, que é a mesma coisa, por exemplo, muito parecido, né? Só sistema de transmissão que vai ter ali no meio, mas de um jornal, né? De uma coisa ao vivo, de um programa ao vivo na TV. Então, esse som sai ali na hora, ele já é processado aqui na mesa e sai. Ou esse som pode ser gravado, que é o que a gente faz muito também, né, hoje em dia. Ele pode até fazer as duas coisas, sair ao vivo e também ser gravado, que é esse segundo caminho aqui, que eu botei um cartão de memória que representa isso. Pode ser o HD de um computador, pode ser o cartão de memória daquele gravador de som direto, né, pode ser a memória do seu computador gravando uma reunião no Zoom, né? Esse processo também está de acordo, porque dentro de todo computador tem uma placa de áudio, por mais simples que ela seja. Então, o microfone do nosso computador interno também representa esse mic aqui, né? Esse mic cabo. Todas as possíveis captações de áudio vão fazer esse caminho. Então, esse som pode ser registrado, né? Gravado, e aí a gente parte para o processo de pós-produção. Cada projeto vão ter algumas particularidades da pós-produção, mas as manipulações que a gente pode fazer no áudio não são muito diferentes, né? Então, é sempre uns artifícios parecidos que a gente usa. E aí, depois que a gente fecha esse arquivo, ele vai para as diversas mídias que ele pode ir, né? Pode ser juntado a um vídeo, né? Se ele é um som que vai ter um vídeo, se ele é um som de um show, se ele é um som de uma entrevista, se ele é um som de qualquer peça audiovisual, ou ele é um arquivo de áudio mesmo, né? Como um podcast, como um disco, como qualquer outro arquivo de áudio. Então, esses processos, eles estão presentes em todas as produções possíveis que a gente tem, que tem áudio, né? Eles só vão ter algumas particularidades, mas basicamente são esses os processos. Eu vou falar agora, dado isso,
Eu vou começar da pré-produção, né? Assim, uma parte muito importante da produção de áudio, de qualquer material que seja, por mais simples que a produção possa parecer, né? Ah, vai ser só eu gravando meu violão aqui em casa. A gente tem que pensar todas essas etapas também, sabe? O seu rider pode ser uma nota no celular. Meu celular é só input list nas notas do celular, mas por mais simples que seja, tem que existir essa listagem, sabe? Do que você vai precisar. Então, o que faz parte da pré-produção? Pensando na ordem, né? Do que a gente tem que fazer. Quais são as demandas do áudio? Entender essa formação de equipe, eu nem sei se está exatamente aqui no início, né? Porque depois que a gente entende tudo que a gente precisa, que você vai pensar, preciso de quantas pessoas para fazer isso, né? Então, acho que a primeira coisa é entender quais são as demandas, o que é o projeto? O projeto é gravar entrevista na beira do rio, sei lá. Ah, mas então nós vamos pensar, tem vento lá? É um lugar barulhento? Essa pessoa vai estar parada? Como é que a gente vai fazer isso? Vai ter que horas que vai ser? Isso tudo a gente tem que entender. Ah, não, então o projeto, na verdade, vai ser gravar um show dentro do túnel, sei lá. Aí a gente vai ter que ir lá dentro do túnel entender. Tem tomada lá no túnel? Tem luz? Como é que é o som? Nossa, deve ter uma reverberação bizarra lá dentro, né? Que a gente vai fazer para se... Como é que vai ser isso? São muitas câmeras. Enfim, então, eu vou gravar o meu disco na minha casa mesmo. Eu vou gravar voz e vou gravar violão e vem alguém aqui outro dia para gravar percussão, e aí depois vem um amigo vai gravar para mim de longe o baixo, então eu tenho que, né? Então já é outro rolê, é tudo virtual, eu já tenho que entender como que vai se dar essa minha produção. Então, a gente tem muitas possibilidades, né? Então, quando a gente consegue entender o que é que você tem que fazer, é um som direto, é uma captação, é um negócio ao vivo, o que a gente tem para fazer? A gente vai fazer as visitas técnicas, né? Como eu disse, entender o espaço. Se o espaço é sua casa, faça a visita técnica no cômodo da casa que você vai fazer, né? Então, pensa o lugar é barulhento, não é? Cachorro, por exemplo, hoje eu fechei a porta da que vai para frente da minha casa, porque eu sei que as minhas cachorras lá têm horrores se elas têm acesso à rua. Então, esse tipo de cuidado, né? Porque se você está lá gravando uma coisa, aí o negócio faz barulho, isso tudo já vai. A gente tem que diminuir as possibilidades de problemas, né? Isso para tudo, seja para uma live aqui ou para gravar meu disco. Então, todas essas questões têm que ser pré-definidas. Pensar a equipe, né? Se é o caso de uma equipe, até para definir se você precisa de alguém para fazer isso com você, ou se você dá conta de fazer sozinho, né? Quem é do audiovisual tem muitas vezes esse dilema de quando que é útil, que é fundamental contratar alguém do som, ou até onde eu consigo fazer, ligando o lapela direto, talvez, né? Assim, acho que esse momento de pré-produção é bem o momento de descobrir essas coisas, né? O que você vai precisar mesmo. E aí, quando a gente tem esse escopo do trabalho, assim, na nossa cabeça e tudo bem pensado, a gente vai fazer um rider de equipamentos, porque equipamento para a gente é muito importante, né? Assim, e se falta alguma coisa na hora, é um saco, tem que ficar correndo atrás. Então, é muito importante fazer uma listagem, por mais simples que pareça ser, sabe? Cabo, pedestal, pilha, bateria, estante de partitura, sabe? Umas coisas assim. Às vezes você chama alguém para tocar e não tem um lugar para apoiar a partitura para a pessoa. Então, todas essas coisas você tem que pensar, né? E até coisas de produção mesmo, assim, de, sei lá, alimentação da pessoa que vai estar com você, né? Que não é o nosso caso aqui, mas eu acho que isso tudo tem que estar nesse processo de pré-produção mesmo, né? Pensar quem que vai estar com você e tal. E aí, de equipamento,
é isso. Quantos microfones que vai usar? Quais tipos de microfone? Vai ser gravado? Não vai? Aí agora eu vou voltar ali no meu desenho. Por quê? Vou falar um pouquinho dos tipos de equipamento que a gente pode usar, assim, só um pouquinho. Bom, microfones, né? A gente, no som, parece que são microfones, sei lá, são universos muito diferentes de microfones para música ou para um filme, né? Que aquele microfone de lapela pequenininho não tem nada a ver com o microfone que parece com esse aqui que eu desenhei, que é o de cantar num show, né? E, na verdade, eles são muito próximos, assim. A gente tem, vou simplificar bem o universo dos microfones aqui, mas a gente basicamente tem duas turmas de microfones bem definidas, que são os microfones condensadores, que são os microfones bem sensíveis, que conseguem pegar aqueles sons lá longe, e tem os microfones dinâmicos, que a gente chama que são os microfones duros, que parecem com esse aqui que está desenhado, aquele microfone clássico, assim, de cantar e tal. Basicamente, a gente tem esses dois tipos, e aí cada um vai ter uma forma, tanto os condensadores como os dinâmicos, eles têm uma forma de ouvir. O ouvido deles ou direciona mais para cá, ou ele escuta tudo aberto, ou ele escuta igual para todos os lados. E aí é com essas variáveis que a gente vai escolher o tipo de microfone que a gente vai usar para cada caso. Então, por exemplo, o microfone de lapela, que é esse microfone que a gente ou está escondido, né, na hora quando você vai fazer uma gravação de um vídeo, muitas vezes a gente não vê o microfone, né, ele está escondido na roupa da pessoa, e além desse tem aquele microfone grandão, que por coincidência está até aqui, ó, que é esse microfone aqui, né, que ele, no audiovisual, ele fica bem aqui em cima. Se tivesse um, ele estaria aqui, a gente vê onde é que é a beiradinha, onde ele começa a aparecer e você posiciona ele logo aqui em cima. Então, no audiovisual, tem esses dois microfones. A gente já consegue entender como eu não estou com ele pertinho da boca, é um microfone condensador. E esse, no caso, aquele microfone bem compridinho, ele é um microfone que a gente chama que é direcional. Então, ele é muito usado para audiovisual por isso, porque ele não pode chegar muito perto, já que ele não pode aparecer, né? E ele tem que ser muito focado mesmo, ele chama shotgun, que ele, porque para não pegar interferências externas. Então, ele é um microfone muito usado para isso. Só que ele é direcional. O lapela, no caso, ele também é um microfone muito sensível, porque ele também não está colado na boca, só que ele não é direcional, porque a gente não consegue posicionar ele direitinho, apontado para a boca da gente. Então, ele é omnidirecional, ele pega igual em todas as direções, a diferença entre eles é essa. Aí, por exemplo, eu fui gravar outro dia um projeto que foi naquele Museu da Moda, lá na Rua da Bahia, o Amora Sessions, e eu ia gravar um violão que não tinha captação, então não tinha jeito de ligar o cabo direto nele, e é um lugar muito barulhento, né? Então, microfonar um violão, que aí tem que ser esse microfone super sensível para pegar o som bonito do violão e tal. Qual que foi a solução que eu encontrei? Usar um boom. Usei esse microfone, que ele ajuda a eliminar os sons externos, né? Porque ele é bem focado, é o jeito que ele funciona, e é um microfone muito sensível. Então, é um microfone que normalmente é usado para som direto, mas que nesse momento foi muito bom para ajudar a captar bem o som desse violão. Então, estou dando um exemplo, assim, viajando sobre o tema, para vocês entenderem como isso pode ser dinâmico, né? As escolhas que a gente pode ter. Eu já gravei também violão, inclusive, com lapela, porque ele não podia aparecer, a gente cola o lapela atrás do violão e pega, às vezes, um som legal também. Ou então, não, vai ser um showzão que eu preciso que eu tenha essa voz com clareza, sem ficar pegando muito ruído externo. Então, eu vou usar um microfone dinâmico, que diferente desses últimos que eu falei, que são muito sensíveis,
os microfones dinâmicos aguentam bastante pressão sonora e você tem que chegar perto deles para emitir som. Então, são esses microfones usados muito para percussão, tem muita potência sonora, assim, sabe? Ou esses de voz, que a gente, na hora que você quer escutar a voz de uma pessoa cantando, você não quer que vaze tudo que está atrás, né? Então, é uma característica importante para a gente conseguir ter clareza das vozes. Então, nesse momento da pré-produção, é que a gente vai fazer essa escolha, né? Que é onde vai montar o rider, vou falar daqui a pouco sobre o rider. Então, é isso, assim, né? Já a gente vê nessas características da nossa produção, a gente vai pensar o tipo de microfone que você vai usar, o tipo de cabo, se aquilo pode aparecer, se não pode, né? Acho que é isso que difere muito as produções, se o microfone pode aparecer ou não pode, isso vai mudar a nossa dinâmica totalmente. E aí, depois, entender onde que esse som vai entrar. Então, assim, no som direto, a gente tem um gravador portátil, né, que fica pendurado no nosso corpo, ele recebe esse som e já guarda dentro dele. Nas outras possibilidades, né, numa apresentação musical, por exemplo, ou numa gravação, a gente tem essa possibilidade de usar uma interface, que é uma placa de som, ou uma mesa de som. Qual que é a diferença? Acho que isso aqui que é legal de colocar, que é o que tem mudado muito o nosso uso, assim, enfim, tem ajudado muito nas produções nos últimos tempos, que é o seguinte, uma placa de som, todo computador tem uma mini placa de som dentro dele, né? Para a gente conseguir escutar som e dar play numa música e tal. Só que para a gente conseguir gravar alguma coisa, ligar microfones e tal, não tem onde ligar, né? Alguns computadores até ainda tem aquela entradinha de microfone, mas é uma entradinha P2, né? Que inclusive é uma mão na roda agora para quem está na Tora fazendo um monte de coisa, de live, às vezes você consegue ligar uns microfones legais lá e tal, mas para fazer uma produção que você quer gravar com uma qualidade, usar os cabos corretos, o computador não tem essa entrada. Então, essa interface, placa de áudio, né, que é aquele equipamento que a gente conhece, que pode ter desde 2 entradas, uma entrada até muitas, né, que a gente usa, ela serve para isso, para fazer o computador receber vários canais. E aí a gente grava. Então, o estúdio é isso, né? Um computador ligado num monte de entrada. Então, você consegue gravar vários instrumentos e tal. Então, isso é uma placa de som, uma interface de áudio. O que é uma mesa de som? Uma console, né? Que o povo fala também. Quando a gente está num show, a gente sempre tem uma mesa de som. É o ideal, né? Quer dizer, nem tem só um violão ligado na caixa direto, que tem gente fazer sem som, sem mesa de som. Mas a mesa de som faz esse papel, né? A gente precisa ligar vários instrumentos e fazer esse som sair na caixa. A mesa de som, ela não necessariamente está gravando, né? Ela recebe aquele sinal, aqueles vários canais, então tem mesa de som pequititinha, de 4 canais, e tem mesas de som, que são aquelas naves espaciais de 32, 60 canais e tal. Então, o que é que elas fazem? Elas têm todos os equipamentos de áudio, acho que de vídeo também, né? A gente lida muito com entradas e saídas. Então, todo equipamento vai ter algumas entradas, algumas saídas, porque aquilo ali é um caminho para o sinal, né? Como eu estou mostrando aqui, entra e sai. Então, o que a gente teria de entrada numa mesa de som? Alguns microfones, né? Que pode ser de uma banda inteira ou só de uma palestrante, por exemplo. Né? Se tem uma mesa redonda, sei lá, vários microfones de pessoas falando, ou o que for. Essa mesa de som, normalmente a gente já manipula o som ali dentro, né, com as funcionalidades que cada uma vai ter, que tem equalização, compressão, efeitos, escolher o volume, fazer essa mixagem, a gente pode fazer isso dentro da mesa e já sai para o público, né, que é o ao vivo, como eu disse. Então, já vai, tem a saída para o público, tem a saída para os músicos, eu estou manipulando aquele som ali na hora. Só que ele é efêmero, né, ele passou, já foi. Aquele som não foi registrado, ele só foi manipulado ali dentro. E aí, o que a gente
consegue gravar de algumas formas, conseguia só com as mesas de som, que são só mesas de som. Às vezes você pode pegar umas saídas, né, e ligar em um gravador, em outra placa de som, então tinha processos de se fazer isso. Mas aí, nos últimos tempos, eles começaram a lançar umas mesas de som que também funcionam como interface, e isso é muito legal. E isso mudou, assim, facilitou demais a forma de trabalhar e de registrar o som nas produções, com uma qualidade muito mais legal, assim, né? Antes o show você pegava com um gravadorzinho, você bota lá no meio do público, você pede para alguém segurar para você, espeta um pendrive lá na mesa e reza para funcionar, porque aquilo ali muitas vezes dá problema, e uma mixagem gravada, né? Você gravar o som do ao vivo ali, muito difícil de sair realmente bom, né? Só com um LR, muita sorte. Então, essa mudança é a que faz as mesas de som, que antes eram só um lugar de você manipular ali os volumes, ela começa a funcionar como uma placa de som gigante, que é aquele primeira coisa que eu estava falando, que ela faz o computador receber diversos instrumentos. Então, agora, além da mesa, eu consegui fazer um show e operar o show, eu ligo ela também no meu computador por um USB, igual uma plaquinha de som pequenininha que eu teria aqui na minha casa, e aí o meu programa de áudio vai receber até 30 canais, 32 canais, dependendo da mesa, né? Então, eu consigo gravar todo mundo multipista, né? Que a gente fala. Quando é uma gravação multipista, significa isso, que a gente grava todos os canais separados. O que são os canais separados? Todos os instrumentos. Então, o bumbo, a caixa, as peças da bateria, a voz de todo mundo separado, baixo separado da guitarra, separado do violão, do teclado, ou enfim, tudo que a gente quiser gravar separado, que antes não era uma coisa simples de se fazer. E isso é muito massa, porque aí, além de ter essas novas mesas que a gente consegue gravar tudo de uma forma legal, eles têm feito agora essas mesas pequenininhas, né, em formato de rack, que também facilita muito a nossa vida, para poder levar isso para qualquer lugar, né? Fica uma coisa, é muito diferente você ter que lidar com uma mesa enorme e uma mesa de som que faz isso tudo, né, pequena. Então, projetos comprarem para viajar facilitou demais. Eu tenho notícia de vários musicistas que estão comprando esse tipo de mesa para poder gravar a própria banda, né, fazer as próprias produções, fazer um som e, ao mesmo tempo, gravar. E as marcas agora estão sempre lançando, né, sempre mais lançando modelos que façam isso, né? Que você consegue também ter todos os canais independentes para você poder trabalhar depois na sua casa. Então, não sei se geraram algumas dúvidas aí, se eu passei rápido demais, mas eu queria falar sobre isso, assim, que é uma coisa que mudou bastante a forma de produzir o áudio, né? Isso ajudou muito a gente. Então, pensando nos equipamentos, né, é isso, aí a gente vai montar um rider técnico. O que é um rider técnico? É um documento, né, assim, que tem várias funções. Ele tem uma função técnica quase que legal, assim, de resguardo de uma infraestrutura que você demanda. Então, assim, se o evento não conseguir, não te atender, né, com aquilo, você consegue falar, olha só, mas eu pedi no rider, vocês aceitaram o meu rider e tal. Mas, além disso, ele é uma forma de comunicação entre a artista e a equipe do projeto, né? E quando se é uma produção independente, esse rider técnico serve para você mesma gerir, né, a sua produção, entender o que você vai precisar, mesmo que você não tenha que enviar isso para ninguém, não tem ninguém te cobrando isso, faça o seu rider, sabe? Que eu acho que é muito legal, por menor que seja a produção. Se é uma coisa que você vai gravar, coloca lá, ó, eu preciso de um microfone, um pedestal, um cabo, uma tomada, né? Acho que tem que fazer isso sempre. Então, o que tem no rider técnico normalmente, assim, né? Condições que você deve exigir de segurança, né? Assim, o sistema todo tem que estar aterrado. O palco deve ter
determinada dimensão, se você tem uma banda que é grande, por exemplo, então tem que ter no mínimo tal dimensão. Ah, eu preciso de amplificador, de uma bateria, amplificador de guitarra e de baixo. Preciso de um banquinho para apoiar meu equipamento. Você vai colocar todas as definições que você acha importantes ali, né, técnicas, para a execução da sua apresentação. E aí, além dessas especificações que cada banda, cada artista vai colocar, você vai colocar o input list, que é uma lista dos canais, né, que você vai usar. Então, pode ser 1, pode ser 50. É interessante que essa lista esteja lá, né, com cada canal discriminado, porque esse input list é muito, muito importante para ter um diálogo entre as equipes técnicas. Então, da artista que está indo e de quem está recebendo. Então, quem está recebendo, né? A equipe que está recebendo essa artista vai olhar aquele rider, aquele input list, vai falar, ah, tá, a gente consegue atender, já consegue preparar antes da pessoa chegar, né? Antes da equipe chegar, já consegue deixar o máximo daquele espaço preparado para receber quem está chegando, para não ter aquele tempo de esperar montar tudo e tal. O mapa de palco também vai junto, né? Que é um desenho com o posicionamento das pessoas no palco. Por que ele é muito importante também? Porque, primeiro, para as pessoas poderem agilizar o processo, né? Já saberem onde é que a equipe técnica que vai receber já conseguir posicionar alguma coisa antes. E pensar, para quem vai pensar, por exemplo, um festival, entender se tem que ter algum manejo de mapa de palco, né? Porque às vezes a banda que veio antes tem uma posição muito diferente, então, para isso também é legal você mandar o mapa, né? Porque não é só chegar lá e falar assim, acho que é bom ficar aqui, é bom ficar aqui. Não, isso é legal conversar antes para entender essas dinâmicas, né? Porque troca de palco sempre é um tempo muito corrido e milimetricamente contado, então, milissecundamente. Então, é legal fazer um rider, né? Um rider profissional para uma artista, isso aí nem se fala, mas mesmo um rider mais simples para você mesmo, que seja anotado num caderninho, pensar o que vai precisar de equipamento e tal. E aí, junto com isso, você já vai começar a pensar no cronograma, né? Sempre dialogando com a equipe, com outras equipes ou com você mesma. Mas eu acho que esse cronograma é interessante também de se pensar, sabe? Eu fiquei pensando o que era interessante falar sobre cronograma em produções, assim, além de que é bom pensar o tempo da montagem, né? Tempo de passagem de som, lembrar que os tempos são sempre mais dilatados do que a gente imagina normalmente, né? Assim, nunca contar que vai ser muito rapidinho. O som, as coisas dão pau mesmo. Dá mau contato, o negócio não liga, o cabo não funciona. Assim, cada área tem os probleminhas que vão aparecendo, né? Mas no som, pode preparar, que vai ter, sabe? Vai ter mesmo. Às vezes vai ter uma bobeira que você viu que você não apertou um botão tal para o som sair, até você descobrir que foi esse botão que você não apertou, sabe? São muitas coisas que eu acho que com o tempo você vai entendendo o tempo que você leva para fazer elas, né? E para poder sugerir cronogramas. Então, o cronograma não depende só da gente, mas eu acho que quando ele depende, era isso que eu queria falar, assim, é importante, por exemplo, você vai gravar a sua música, você está lá na sua casa. Aí, você fala, vou ter a tarde inteira para gravar essa música. Não, estou de boa demais, vou fazer o tanto de take que eu quiser. Isso não é muito legal, porque você vai se desgastar, você vai gastar um tempo que você não precisava. É muito mais interessante você passar uma semana estudando e treinando muito isso, e aí você fala assim, eu vou gravar essa música em meia hora, aí você vai lá, marca no seu cronograma. Terça-feira, 3 horas da tarde, eu vou gravar de 3 a 3h30 essa música. E aí você vai fazer 3 takes, você vai fazer 5 takes.
mas você não vai estar com aquela coisa assim, ah, tô tranquila aqui, ó. Senão você nunca vai estar satisfeito, né? A gente nunca está satisfeito. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Montar um cronograma seu, assim. Tal dia, tal hora, vou gravar tal instrumento, ou tal evento, tal cena, tal videoaula, tal qualquer coisa que você vai fazer, né? Acho que organizar o próprio cronograma. Sobre produções maiores, eu acho que esse cronograma tem que ser muito pensado com as outras equipes, né? Falando sobre o som, o que eu acho muito importante é sempre montar depois da luz, né? Não ter montagem de luz e som juntas. Acho que é sempre importante, sempre que eu posso falar isso, eu falo. Não marquem passagens de som e luz juntas, porque elas não vão funcionar assim. A dinâmica de uso do espaço, eu acho que não, de espaço e do som, né? Não dá para coincidir os dois processos. Então, eu acho legal sempre pensar nisso, sabe? Tentar chegar o quanto antes que puder, deixar o cenário montar antes, depois a luz monta antes, depois a gente vai pensar no som, porque se você começa a microfonar, montar tudo antes, aí tem que afinar uma luz, e aí vai ter uma escada enorme passando no palco, e aí aquele risco de derrubar as coisas. Então, isso é uma coisa muito importante mesmo, assim, de ordem para conseguir fazer um som bom. Eu prefiro fazer com mais pressa do que fazer junto com outros processos, sabe? Então, acho legal colocar também. Nossa, eu tô só na pré-produção, tem mais 10 minutos de fala. Mas vai ser rápido, gente. É porque aqui é muito importante. Aqui eu acho que a pré, na verdade, é o mais importante para a gente, né? E aí, na pré, a gente chega, monta, passa testes, né? Testes. Quanto mais tempo a gente tem para fazer isso, sempre melhor. Então, seja para testar um som direto, né? Ver se o lapela está funcionando, se não está esbarrando. Isso é muito importante. Não adianta você colocar o lapela na pessoa e não escutar antes. Senão, depois está um barulhão, você não tem o que fazer, você fica lá desesperado, sem graça. Então, tem que testar mesmo, né? Pede licença para a pessoa, precisa mexer em alguma coisa. A gente não precisa ter medo nem vergonha disso, porque é para, né, preservar a qualidade do sinal. Então, sempre com muito cuidado. Para lidar com o som direto no lapela, tem essa particularidade, assim, né? Você está mexendo no corpo do outro, então é legal ter esse cuidado, mas o teste é bem importante. E aí a gente vai para o momento da execução, né? A gente fez toda essa pré, que eu acho que é o que dá mais trabalho mesmo, porque na hora é tudo muito rápido, assim, né? A gente gasta um dia ou um período para executar aquilo, né? Que é colocar em prática tudo que a gente pensou. Então, não tem como você conseguir ter uma boa execução sem fazer essa pré muito bem feita, assim, né? De pensar tudo o que vai precisar. Aqui é um exemplo de uma produção ao vivo que eu gravei. Então, essa aqui é uma mesinha de som que eu tenho que faz isso que eu falei, assim, para vocês, sobre as mesas de som. Ela é ótima, que aí eu consigo levar para os lugares e ter o sistema de gravação independente, assim, né? E aí fica por conta da produção a gente alugar microfone, cabo, essas coisas, mas o sistema de gravação eu já tenho ele portátil e aí eu levo para onde for. Eu tenho 18 canais nessa mesa, que já dá para fazer muita coisa, né? Então aqui eu estou gravando e estou gravando a banda. Né, todos os canais aqui. Aqui eu tenho mais de 8 canais. Não sei se exatamente 8. Então, no dia, a gente tem que preocupar em montar tudo com calma, né? Fazer né? Se a gente fez um bom cronograma, a gente vai conseguir chegar com um tempo tranquilo para montar tudo com calma, testar, ver que está funcionando. Né? Depende se é só uma gravação, ótimo, que eu acho que é o que tem acontecido muito hoje em dia nessas produções, né, de lives, assim, as lives são as lives ao vivo, de fato, né, a banda tocando ao vivo para a live acontecendo, ela tem muitas variáveis para dar errado, assim, né, desde como é que fala, de sincronização, de volume, enfim, muita coisa que pode dar errado, falha de transmissão e tal.
E apesar de ser legal, porque tem uma interação com o público ao vivo, mas hoje em dia a grande maioria dos festivais que eu tenho visto fazendo produção, o material é gravado antes, né? E isso para a gente é incrível, porque a gente faz com calma, né? Lá na gravação eu não estou preocupando em manipular aquele som na mesa de som para deixar bonito para o público. Eu estou gravando como se eu estivesse num estúdio e só preocupada em captar um bom som daquela banda. E aí depois, no meu computador, com calma, eu vou poder tratar todo aquele som. E isso é ótimo. Então, mas aí, ao mesmo tempo, tem outras que são ao vivo, que aí você tem que cuidar de tudo junto, né? Se você tem mais pessoas para cuidar com você, ótimo. Eu acho que essa coisa de fazer uma transmissão ao vivo não é fácil. Então, quanto mais pessoas para monitorar o som, né, para estar junto com você, eu já passei vários apertos fazendo isso, e só descobri depois. Eu acho que o som tá ótimo, e aí, depois que eu vi que a live acabou, que não estava tão legal assim. Então, é mais coisa para pensar, e realmente não é fácil, mas acontece também e a gente manda ver, né? Só que aí demanda mais tempo de teste, mais tempo de teste de transmissão, né? Olhar tudo com muita calma, assim. Então, o processo de execução é isso: a gente vai fazer o registro desse material para a gente ter um áudio para trabalhar depois, ou já foi, pronto, foi. Foi para o público, rolou o show, acabou. Mas hoje em dia a gente, né, tá trabalhando mais esse processo de gravação, de pós-produção. E aí, o que a gente tem de possibilidades na pós-produção? Tem o processo de edição. O que é o processo de edição para um filme, por exemplo? A gente vai cortar ruídos que a gente não quer, né? Vai montar. Deixa eu só falar uma coisinha da claquete. Aqui, no dia da gravação, quando a gente está gravando o som junto com o vídeo, é muito importante que exista uma claquete, que pode ser uma claquete ou uma claquete de mão, uma palma mesmo, que seja. Para que serve uma claquete? Por quê? A câmera está filmando a imagem, eu estou pegando o som. Eu posso mandar um sinal também para a câmera, mas independente disso, quando chego em casa, pego esse material e vou mandar para quem está editando o vídeo, para essa pessoa colar o vídeo no som que eu estou mandando. Para essa pessoa conseguir juntar esses dois áudios, é legal que tenha essa palma, porque ela gera um som né, quando a gente vê aquela onda da gravação, ela gera um som muito pontual, assim, né? Só uma palma. E aí aquilo ali ajuda ao programa de vídeo, ou se a pessoa vai fazer na mão, ter uma marca para encontrar e juntar esses dois sinais. Então, a claquete ela é muito importante em processos de audiovisual, né? Então, por mais simples, você pede para a pessoa bater uma palma, qualquer som, assim, na frente da câmera, porque também a pessoa consegue sincar o movimento, né, da palma junto com o som. Então, isso são um parênteses. Porque aqui, no processo de edição é isso, no audiovisual, você envia o som para uma pessoa do vídeo e ela vai juntar isso, montada de alguma forma, e vai me mandar. E aí eu vou trabalhar uma edição, que é cortar momentos que não me interessam, colocar ainda não, né? Cortar, ou então numa música, eu vou editar a bateria, colocar o som no clique certinho. Então, a edição significa colocar ou tirar sons, arrastar, colocar em determinado lugar. Isso é uma edição. Afinação de voz também é considerada edição. Então, tudo isso que significa mexer em tamanhos e encaixes de som do material bruto, né? Porque depois a gente pode incluir se a gente quiser. Então, eu acho que mesmo se a gente está fazendo todas essas etapas, também é importante dividir essas etapas, sabe? Para você não estar lá na mix e ainda editando coisa. Então, eu acho muito legal. Editor, as coisas estão nos seus devidos lugares?
massa, não vou querer mexer mais. A princípio, claro, você pode mexer, o projeto é seu, você vai estar com ele, mas a princípio é isso. Aí você vai partir para o desenho de som, que nem sempre na música a gente tem isso, né? Mas pode ter também. Mas num trabalho audiovisual a gente coloca, que são as ambiências, são os efeitos sonoros, né? Que a gente vai substituir alguma coisa que não ficou legal do som direto, ou que não tem no som direto, ou, enfim, colocar sons que estão faltando. Isso é o desenho de som. Criar esses espaços, né? Então, o desenho é essa inserção. Depois que a gente fez isso, a gente vai para a mixagem, que a mixagem é o quê? Um equilíbrio de volumes e um tratamento dos sons, né? A gente fala cuidar dos timbres, então o timbre de uma voz, o timbre de um instrumento. A mixagem ela é a mesma para todos os tipos de produção, né? Eu vou equilibrar o som dos volumes, vou equilibrar o som de uma voz com da trilha sonora, ou vou equilibrar o som de uma voz com o som da bateria, com o resto da banda dela, né? A mixagem é esse jogo de equilíbrios mesmo, que é onde a gente vai misturar todos os sinais que a gente tem. A masterização, ela é um processo que ele é bem técnico, ele não é um processo fácil de compreender, assim, esteticamente, mas ele vai preparar aquele arquivo para determinada mídia. Então, por exemplo, esse material vai ser veiculado no YouTube, ele vai ser veiculado no Spotify, ele vai para televisão, ele vai para rádio. Tem regras, né, de níveis de volume e de especificações de material sonoro que a gente tem que seguir. E a masterização, uma das funções dela é isso, é preparar esse material para ficar pronto para essas mídias, né, de transmissão, de veiculação. Além disso, ela faz uma análise quase, muito visual, sabe, assim, de frequências que talvez estejam sobrando naquele material como um todo, faz um controle de dinâmica, se tem algum lugar que não está chegando tanto, ou algum lugar que está mais alto. Então, a master vai dar essa embalada, sabe? É como se fizesse embrulhou o presente. É a master. E aí, depois que a gente fez a master, a gente envia para a mídia, né? E aí, muitas vezes, a master, a gente gera arquivos diferentes. O arquivo que vai para a TV não vai ser o mesmo arquivo que vai para o Spotify. Muitas vezes é só uma questão de volume, mas tem algumas coisas de exportação do material, né? De frequência que vai ser exportado, né? De definições de som mais técnicas. É isso, gente. Olha só, tá certinho. Achei que não ia dar tempo. Mas acho que eu falei muita coisa, né? E tô doida para ver as perguntas. Eu fiquei vendo que estava chegando mensagem aí, mas eu nem olhei para não desconcentrar. Bobo. Muito massa, Florinha. É sempre muito bom te ouvir. A gente está com duas perguntinhas aqui, e aí, antes de eu falar as perguntas, quem quiser abrir o microfone, só levanta a mãozinha, porque a gente vai ficando numa fila, né? E aí a gente vai abrindo o microfone para tentar bater um papo aqui com a Flora. A Nayara pergunta se você teria alguma dica para usar da melhor forma a placa de áudio do notebook ou até mesmo de um celular. Pois é. Tem alguns computadores que tem, se você não vai comprar uma placa externa, tem muitos tipos de placa, né? Assim, tem o computador que já tem aquele botãozinho. Eu parei minha compartilhamento? Obrigada. Tem computador que já tem aquela entradinha P2, né? Que é aquele pequenininho igual de fone nosso. E que dá para você ligar o microfone lá. Então, tem gente que tem feito isso. Ou então, se você tem aquele fone que tem microfone, tem uns que tem um microfone ótimo, né? Então, isso já é também uma super mão na roda, depende do que você quer fazer.
E também tem umas micro, se você não quer investir em uma placa de som, plaquinha mesmo e tal, tem umas assim, muito pequenininhas, que parecem um USB, assim. Se você pesquisar, hoje em dia tem muitos modelos, eu acho que é bom pesquisar uns reviews, porque tem muitas marcas que a gente não conhece, tá? Então só ver se o negócio não vai desmontar na primeira semana, ou se vai parar de funcionar, sei lá, mas tem muitas possibilidades, assim, sabe? Então, se ele não tem, e o celular é a mesma coisa, só que aí você tem que conferir uma coisa muito importante que para o celular, como aquele buraquinho não funciona só como uma saída de fone, ele funciona também como uma entrada, porque tem aqueles fones com microfone, você tem que ter se você for ligar um microfone no buraquinho do seu celular, ele tem que ser com aquele plug, que é chamado P3, né? Que é um P2. Eu estou usando o meu, na verdade. Esse aqui, que a gente está acostumada, aqui, que é o P2 do fone, o que tem o microfone também, ele vai ter mais um risco. Esse aqui tem 2 risquinhos, o P3 tem 3 riscos. E aí ele você consegue ligar no seu celular. Aí, ó, vou botar com essa diferença, porque às vezes você fala assim, eu tenho um lapela aqui, mas não está funcionando no meu celular. É por isso, é porque ele é feito para ligar só num lugar que só tem entrada de áudio. E o buraco do celular não é assim. Mas você tem que testar também, tem que olhar, conferir o modelo do seu celular, se funciona, porque tem uns que tem essas fases invertidas, assim. Então, tem que conferir isso. Mas o caminho é esse. E tem muita gente que consegue coisas muito legais, usando só esse P3 e ligando o que quiser, assim, rola. Nayara, se tiver tirado sua dúvida, dá um joinha para a gente, se não, põe aqui no chat que a gente volta. Antes de eu abrir para uma pergunta que a Lu colocou no chat, eu vou chamar a Ana Cândida para abrir o microfone e falar com a gente. Abre só a câmera também, Ana, para a gente ver seu rostinho. Oi, gente, boa noite. Então, eu estou fazendo uma pergunta, não sei se é uma pergunta boba, mas para quando a gente vai gravar, por exemplo, uma cena pequena, e aí você usa uma câmera que tem a entrada de som, uma entrada P2, pelo que você falou. Eu posso pensar na câmera como já sendo a interface, assim? Ou eu ainda preciso, mesmo sendo o som o microfone ligado direto na câmera, eu ainda ia precisar, tipo, de uma mesa ou alguma coisa externa, assim, para equilibrar esse som? Tá. Bom, se você vai estar sozinha, né, só você e sem equipe e vai gravar aí, você pode sim ligar direto na sua câmera, né, porque tem aqueles lapelas, por exemplo, né, de cabo de 1.000 metros, você liga lá na pessoa e liga na câmera direto. Então, você pode fazer isso demais. O que eu recomendo é sempre poder monitorar isso, né? O que é muito importante é poder monitorar esse som. Então, você tem que ver lá o nível de entrada que a câmera vai estar mostrando, porque às vezes vai estar rachando demais, aí você grava sem prestar atenção nisso, quando você está com material que não é tão legal, assim, né? Que eu já vi acontecendo, às vezes. Por isso que é legal ter uma equipe junto, né? Ter alguém junto para olhar. E aí, se tem alguém junto, eu recomendo fazer separado, porque né? Você está usando a câmera e a outra pessoa vai estar cuidando do som. Mas se ela tem entrada, você pode fazer, né? Tem aqueles shotgunzinhos, né? Os bonzinhos de colocar em cima da câmera, ou o lapela. Então, pode demais. Ele tem uma plaquinha, né, de som, assim, um gravadorzinho dentro. Porque você falou sobre esse lance de sincronizar o som com a imagem na pós-produção, né? Aí eu fiquei pensando, mas e se eu não tiver, tipo assim, uma equipe de som, foi tipo aquela produção menorzinha teria como fazer, tipo, o processo ao contrário, tipo, eu gravar junto e aí depois separar o som da imagem e trabalhar e editar ele sozinho, sabe, em partes assim. Sim, total. Você só não vai ter essa etapa de gravar o som separado, mas depois você não vai ter que sincar, porque ela já vai estar né, já vai ter o material sincado para você,
E aí você pode, sim, exportar e você só vai ter um canal, né? E é isso. Se você depende, quer dizer, da de entrada que tem na sua câmera. Mas aí você pode tratar ele separado e aí depois você junta de novo. Só isso. Obrigada, gente. Nada, massa demais. Lembrando de levantar a mãozinha para as dúvidas, aí eu vou para uma dúvida da Lu, que é para o início de trabalho na captação de áudios, quais equipamentos são importantes de adquirir? Equipamentos e programas. Ô, Lu, você diz de para música, para pessoa que tem, né, que quer gravar as próprias coisas, ou você diz para som direto, assim, de captação de áudio para vídeo? Os dois? Tá. É, eu acho que varia de acordo com o que a pessoa pode investir, né? E da funcionalidade que ela precisa, assim. Eu acho que hoje em dia não está tão caro investir em uma plaquinha de som, então para quem quer ter um mini home studio em casa, né, assim, quer poder gravar alguma coisa, ou um podcast, né, quem quer gravar um podcast, uma fala, ou entrevistas, ou uma música, eu acho que uma plaquinha de som é sempre bom de ter, assim, que você consiga ligar um cabo de microfone mesmo, né, XLR, é, a gente consegue hoje em dia é isso, né? Conferir nas marcas, dando uma olhadinha nos reviews e nas opiniões dos clientes, dá para comprar coisas com preço legal. E tem uns kits, né? Que vem umas plaquinhas de som, uns microfones bem simples, assim. Eu acho que vale a pena, sabe? Ter uma placa de som USB e um microfone. E para som direto também, né? Um gravadorzinho e acho que um shotgun é interessante, um lapela. Para audiovisual, é, eu não tenho uma opinião assim, ah, eu não gosto do som do lapela, ou não gosto do som do boom, ou sempre é um, ou sempre é outro. Eu acho que a minha regra é sempre usar os dois, porque aí você consegue somar os dois sons, ou se um tem ruído, você usa o outro, né? Os dois podem dar ruído, ou então você pode somar os dois sons. Som direto é difícil, o equipamento básico é o máximo que você consegue ter. E para música, eu acho que para home studio, acho que é isso, uma plaquinha de som, um microfone, você faz o que você quiser. E E aí, pessoal? programa, Flora, Ah, programinha? Ah, tá. Bom, tem programas gratuitos e muito legais que as pessoas usam, que os dois que eu sei que são mais usados é o Reaper, vou mandar ele escrito aqui. O Reaper ou o Audacity. Audacity. São dois programas gratuitos. O Reaper eu uso muito para gravar ao vivo, porque ele é bem levinho e funciona muito bem para isso. Eu não mixo no Reaper. Eu uso o Studio One, que é um programa pago sensacional, que eu indico quem quiser investir nisso, eu acho ele muito legal. E é mais barato do que Pro Tools, Logic, esses outros também tradicionais. Mas para quem quiser começar, o Reaper e o Audacity são bem legais. É Audacity mesmo, né? Que é gratuito. Audacity. É isso mesmo. Nayara, você quer abrir seu microfone ou você quer que eu leia a sua pergunta? Eu vou ler, mas eu vou te pinar aqui, hein, para a gente ver sua carinha. Para edição do som, você poderia indicar algum software? Você acabou de Esses aí que falar. eu falei. E aí, pessoal? Tô vendo aqui, tô lendo o chat antigo. Fala aí, gente, dá o depoimento, conta um aperto que passou. Total. Pode abrir, Fernanda.
Rolou? Não sei se está funcionando. Tá Tá rolando, pode sim, ir. Fê. Fló, eu queria só te agradecer, meu bem. Vou migrar para outra aula aqui agora, mas massa demais ter participado. Eu já estou namorando fazer oficina com você, não é de hoje, né? Eu e a Fló, para quem não sabe, a gente trabalha juntas. Fló já fez várias captações de áudio e tratamentos, né? Pós-produção também para mim em cursos online, né, Fló? E maravilha demais agora te ouvir aqui, porque eu sempre falo, põe na mão lá fora, não quero nem saber de áudio, gente, eu nem não dou conta. Agora eu tô começando a tomar vergonha na cara, né, Flor? E tá Para pesquisar um arrasando. pouquinho mais. Para pesquisar um pouquinho mais. Então, assim, queria te agradecer muitíssimo por todas as parcerias, pelos trabalhos juntas e por essa oficina aqui hoje. Gratidão demais. E as meninas do Elas Festival também, por viabilizar, né, isso aqui tudo. Maravilhoso. Obrigadíssimo. Ô, Beijo grande a Amora. vocês. Obrigada. Muito chique eu ser aqui. Fiquei super feliz. Muito bom. Valeu demais. Beijinho. Boa Fui. aula. Beijo. Obrigada. Gente, a Fê, ela já saiu, mas eu vou falar dela. Ela é muito maravilhosa. Ela tem uma empresa que chama Voa Andorinha, ela é fotógrafa, produz audiovisual para mulheres empreendedoras maravilhosas. Ah, ela tá aí ainda, ó. Tô falando você mesmo. Porque ela produz conteúdo audiovisual incrível para mulheres. Então, Voa Andorinha, olha só que nome lindo, já dá para entender tudo que ela faz. Maravilhosa. E a gente grava aulas, videoaulas incríveis. Ô, Flora, Adorei. então eu vou aproveitar aqui que a Valesca acabou de mandar um obrigada, e aí eu queria que você fale. E a Valesca, ela toca numa filarmônica, não é isso? Numa orquestra. Agora eu esqueci exatamente, mas vamos ver aqui, ó. Sim, na filarmônica. E aí, conta pra gente um pouquinho qual que é assim, a Orquestra Sinfônica Nacional. É muito poderosa essa Valesca. Que... E aí, conta pra gente um pouquinho, assim, qual que é como que seria um processo desse de som, né, vamos, sei lá, uma passagem de som de uma orquestra sinfônica, assim. Conta pra gente um pouquinho desses desafios, que eu sei que é bem desafiante. Eu acho que é a Valesca que pode contar um caso aqui pra gente, porque eu não tenho tanta experiência com orquestra, assim, já acompanhei algumas, mas eu mesma operando, acho que eu nunca tive, viu? Deve ser incrível, e eu sei que os desafios, assim, que eu já observei são de fazer aquele som soar, que normalmente é acústico, né? Então, que é feito para ser acústico, para todo mundo ouvir. Então, normalmente os espaços de orquestra, né, de concertos, eles são projetados para isso, para não precisar de amplificação. Só que a gente sabe que muitas vezes é importante ter essa amplificação, nem todo lugar tem essa preparação tão legal assim, né? Então, o desafio de uma sonorização de uma orquestra é sempre esse, é fazer aquilo soar sem parecer que está sendo amplificado aquele som, né? Então tem que parecer o mais natural possível. Deve ser um super desafio, assim, incrível, lindo, né? Conta aí, Valesca, você tá aí, o que você toca? O que você já passou de aperto? Como é que é a sua passagem de som? Oi, gente, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou trompista, eu toco trompa. Todo mundo sabe o que é uma trompa? Acho que sim, é um instrumento de metal que ele é redondinho, a gente tem os pistões na mão esquerda e a campana é para trás. É um instrumento da família dos metais. Quem tiver a curiosidade de conhecer, no perfil do Instagram, tem o perfil da orquestra que eu toco, que é @OSNUF, né? Minha orquestra é no Rio de Janeiro, em Niterói. E eu toco num octeto feminino, só de trompistas, que também está
no Instagram como @Octeto Feminino Brasil, a gente tem um canal no YouTube, e com a pandemia a gente formou esse grupo, muito interessante, por sinal. E a ideia era fazer uma representatividade, né, feminina no encontro nacional só de trompistas, mas veio a pandemia, a gente começou a gravar e virou um grupo que vai fazer trabalho nesse sentido mesmo. Bom, tocar ao vivo com orquestra sinfônica é muito complexo, muito, muito, muito complexo, porque cada instrumento tem sua natureza, né? Nós temos instrumentos ali de metal, de madeira, de cordas, né? Que mistura cordas friccionadas com o corpo de madeira, que é o caso das cordas, e tem a infinidade, por exemplo, de instrumentos da família da percussão, que tem de tudo, né? Tem tambores com pele, tem tambores com pele sintética, tem instrumentos de metal, tem instrumentos que tocam somente com as mãos ou com as baquetas. Então, é uma loucura, né? Basicamente, você, assim, quando vai fazer algum evento fora ao ar livre, é uma parafernália gigantesca, assim. Existem empresas que só se especializam nisso, por conta da complexidade, né? E fora do Brasil, principalmente, eles, inclusive, são um grupo muito ligados à pessoa que monta a estrutura de palco, porque interfere também na escolha de microfone, no posicionamento de cada microfone, na hora de fazer a captação e na hora de escolher, né, como é que você vai distribuir esse som no ambiente que você está. Uns anos atrás, eu morava em São Paulo, e eu sou paulista e moro no Rio há 12 anos. E a Avon fazia quando ela ia lançar um produto, por uns 8 anos seguidos, ela manteve uma orquestra de cachê só de mulheres. Assim, eu não sei se alguém já ouviu. E a gente tocava muito no Ibirapuera. E o palco sempre montado muito cedo ou no dia anterior, e a passagem de som durava no mínimo 2 horas. No mínimo, só de som. Então, realmente é uma coisa complexa, mas é muito interessante, né? Para quem é da área, é um prato cheio. Nossa, imagino. É muito bacana. Muito bacana. Que massa esse grupo de vocês, hein? 8 trompistas. Vai lá, a gente acabou, Vou. sexta-feira, a gente acabou de lançar um vídeo com um arranjo de um amigo da música Brasileirinho, e a gente sempre faz também a parte do áudio com uma pessoa e o vídeo outra pessoa faz, e aí a gente homenageou os esportistas, porque as Olimpíadas começam agora, né, sexta-feira. Então, a gente está aí, a gente está no processo de gravar um EP também, nosso, e vai ser assim, por conta da pandemia, tem meninas em BH, meninas em São Paulo, eu no Rio, tá cada uma num lugar, assim, mas a ideia é que esse grupo seja um grupo assim mesmo, remoto, né, e que a gente se encontre 1, 2 vezes por ano, né, a cada 6 meses, para fazer um grande evento internacional de movimento feminino de trompistas, porque fora do Brasil tem muitas, na Europa, Estados Unidos, ocupando cargos de chefia, inclusive, muito importantes, cada vez as meninas mais cedo, e aqui no Brasil ainda a gente tem essa coisa de que é um instrumento masculino, de que mulher não seria fisicamente capaz de tocar o instrumento, e aí a gente está, né, como todas nós aqui, quebrando cada vez mais essas barreiras. Eu vou botar... Ah, você encontrou? Ah, a Tayane tá aí, gente. A Tayane é minha companheira. Eu não tive não, Tayane. Ah lá, ela já colocou aqui, ó, o link do octeto. Tem gente de BH. Eu já vou seguir. Aí, a Tayane. Fala oi, Tayane. Oi, gente. Ei, Tayane. Ai, que ótimo. Obrigada, Valesca, por compartilhar.
essa experiência. O que mais, Bubu? Acho que foi, né? Pessoal, algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Acho que tem muita gente seguindo para a próxima oficina, porque aqui a gente está no espaço online, mas é festival, né? Então, coisas acontecendo para todos os lados, animado isso daqui. Então, eu vou aproveitar, já que a gente não está com nenhuma dúvida, nenhum comentário. Te agradecer, Florinha, mais uma vez. É sempre muito maravilhoso estar com você, ouvir você falar, trocar. É muito bom ver mulheres no áudio, na técnica, é tão raro. E que bom que a gente estava com uma sala cheia de pessoas a fim de aprender também um pouquinho, né? Então, da gente aumentar essa equipe aí da mulherada também ocupando esses espaços da técnica. Gente, eu quero agradecer a presença de todas e todos, que eu vi que tinham alguns homens aqui na sala também, muito massa. Agradecer a Bruna e a Flávia da Libras. Convidar vocês para dar um pulinho no site do elasfestival.com.br para checar lá a programação. Então é isso, as pessoas ficam pulando de uma sala para outra, porque tem mesmo uma programação extensa que vai até sexta-feira, e sábado e domingo a gente tem ainda algumas programações, apresentações artísticas, então vale a pena dar um check. E também pelo site da Simpla, que é por lá que vocês retiram ingressos, como vocês já sabem, mas vale a pena lembrar. Muito obrigada a todas. E a Aninha e Lu querem falar algo aí? Despedir? Sou Jacu. Ai, bom demais, gente. Demais, se mandar beijo. Falar que é muito bom ter mulheres tão legais, tão competentes, tão sensacionais na programação do Elas. Obrigada, Lu. Muito feliz, estou muito feliz. Obrigada de novo, viu? Parabéns. Então é isso, pessoal. Boa noite, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente.